Vamos agora para o terceiro e último bloco, conversando aqui com o presidente da Federação do Comércio, Leandro Domingos, e também o presidente da Federação da Indústria, o Adriano. Osmir, você tem uma pergunta. O programa está tão interessante que eu estou achando que o tempo está correndo muito rápido, né? É isso mesmo. Mas eu tenho uma pergunta para os dois. Recentemente o Congresso Nacional, o presidente aprovou, o presidente sancionou a reforma trabalhista e a reforma previdenciária. Qual a opinião dos dois presidentes sobre a recente reforma aprovada pelo Congresso Nacional? Primeiro eu? Sim, pode ser. Bom, eu, pela reforma trabalhista aí... Nós já até debatemos. Já até tivemos a oportunidade aqui, né? Mas é sempre muito oportuno se falar sobre isso, porque a partir do dia 11 agora ela entra em vigor. Isso. Então eu acho que o maior desafio agora é estar com a gente, é como diz o ditado, a bola está com a gente, o empresário. Nós temos que valorizar a mudança que foi proposta, porque por menor que ela tenha sido do ponto de vista da grandeza do que é a necessidade de se mexer de forma muito contundente na legislação trabalhista, ela já é um avanço. E nós estamos muito otimistas, sim, eu tenho certeza que não estou falando apenas pela indústria, estou falando com o sentimento de ter conversado com inúmeros empresários de vários segmentos, e todos são unânimes em dizer, vamos ter sim uma condição melhor de negociar as condições de trabalho e também a remuneração desse trabalhador em função exatamente da mudança do perfil de cada empresa. Então, a terceirização que ela veio junto, ela também traz alguns mecanismos que facilitam o entendimento dessa relação de trabalho entre patrão e empregado de uma forma muito mais humana e muito mais respeitosa. Então, não tenho dúvida de que ela é um avanço, apesar de não ter sido da grandeza como a gente pediu, como a gente precisa, como o Brasil precisa, mas já é sem dúvida nenhuma positiva. A reforma da Previdência ela ainda está em discussão, ela é muito mais complexa, a gente imagina que o debate tem que ser o mais exaustivo possível, mas sob o nosso ponto de vista empresarial, acredito que o Leandro deve pensar praticamente da mesma forma, ela é simples, se nós formos trabalhar com os segmentos que realmente precisam de uma aposentadoria para sobreviver, ou seja, aquelas contribuições que elas de fato ajudaram o país de alguma maneira, mas tem aposentadorias que elas não são compatíveis com a nossa realidade e muito menos com a realidade do aposentado que mais se doou por esse país, como foram alguns desbravadores dos estados como o nosso. Então, é um pensamento que eu faço de uma crítica muito pessoal, mas eu entendo que, a nível de Brasil, é preciso que nós tenhamos uma liderança a partir de 2019 com um olhar muito mais focado em transformações de forma muito contundentes, baseado no desenvolvimento para dar condições desse país se desenvolver. E não ficar brigando com o Congresso para tentar se manter no poder. Antes de entrar nesses dois itens, trabalhista e previdenciário, eu quero dizer que eu fiz uma série de críticas e falei sobre a questão de empresários, mas aqui no Acre, Osmir, o Acre foi um dos estados que pouco sofreu com isso, né? Nós tivemos uma grande vantagem que o governo do estado fez um esforço muito grande para manter a folha de pagamento do pessoal em dias. Isso já é uma grande vantagem, porque a nossa economia aqui no Acre ainda gira muito em torno da folha de pagamento do estado. E eu não sei que milagre o governo fez e conseguiu manter atualizado durante toda essa crise o pagamento. Isso amenizou um pouco a crise do comércio. O comércio poderia ter sofrido uma crise muito maior se o governo do estado tivesse deixado de pagar os seus servidores. Isso é uma verdade. Como vem acontecendo, inclusive, em outros estados. Muitos estados grandes deixaram de pagar. Agora aqui, alegue, não sei o que estou afirmando, não tenho esses dados. E também tem deixado de pagar muitos empresários para poder fazer caixa para pagar o funcionário. Na verdade, isso é o Adriano que poderia falar na área de construção civil. Eu não tenho muitas reclamações de empresário relacionadas a fornecimento de bens e serviços para o Estado. Mas na área de construção civil, a gente tem ouvido que muitos empresários realmente deixaram de receber, mas o governo às vezes vem pagando uma partezinha aqui, outra aqui, outra lá. Mas a questão do servidor, eu estou falando do aspecto do comércio varejista, onde o maior número de clientes são servidores públicos. Sim. Entendeu? E que se o governo deixa de pagar, o servidor público não vai pagar o comércio e isso vira um ciclo que a gente não pode nem imaginar onde pode chegar. Posso entrar nos itens? O Leandro e Adriano, não haverá definitivamente perda de tempo achar que vai haver desenvolvimento social nosso no país
sem antes acontecer o desenvolvimento econômico. Sim, claro, tem nem dúvidas. Também nós, acrianos, só podemos esperar por saltos de qualidade na economia, socialmente, se isso houver no plano nacional. Se você pegar o orçamento da União deste ano, 28% dele, 28% do orçamento da União já vem carimbado para pagar o serviço da dívida pública. Sim. 28%. É verdade. 23% deste orçamento é para cobrir o déficit da Previdência Social. Então, nós temos um orçamento da União onde já está 51% comprometido. Aí, o que vai aplicar em Estado de educação, saúde e educação é 0,5%, 1%, 2%, 3%. O orçamento da União está 100% já comprometido com despesas compulsórias. Hoje o presidente da República, o futuro presidente da República, quando tomar posse, ele não tem sobra no orçamento. Para investimento. Não tem sobra. Porque o dinheiro está todo comprometido. X% para isso, X% para aquilo. Só que nós, hoje a nossa dívida pública hoje é de 3,5 trilhões de reais. O futuro presidente da República, quando vier tomar posse, no dia 1º de janeiro de 2019, a dívida pública já terá ultrapassado os 4 trilhões de reais. Então, logicamente, a parcela do pagamento da dívida pública já tem aumentado, a quantidade de aposentados também já tem aumentado, a dívida com a aposentadoria já tem aumentado. Quebrou. Aí eu pergunto, qual o futuro deste país na visão de vocês? É esse que eu penso. Não é complicado, mas antes de analisar a situação de país, vamos trazer aqui para nós. O Acre, aqui a nossa situação, por que ela é tão complicada, o Narciso? O nosso estado é muito pequeno, o mercado consumidor nosso é muito pequeno. Embora se tenha empreendido um esforço imenso aqui para criar grandes indústrias, e as indústrias não têm deslanchado devidamente, porque o nosso mercado é pequeno, o mercado consumidor, o poder aquisitivo é baixo, né? É incipiente. Os mercados externos que podem comprar, eles já são atingidos por outras áreas. Nós estávamos falando em ZPE. ZPE, por que a nossa ZPE não deu certo? Primeiro, a questão dos incentivos fiscais dados à ZPE. Hoje, com a Lei Candir, as grandes indústrias de São Paulo praticamente se equivalem em termos de incentivos fiscais a isso aqui. Outra coisa, para nós produzirmos aqui, exportar 80%, para onde é que nós iríamos exportar? Para esses países andinos aqui, onde a China já entra fortemente lá, com produtos extremamente preços baixos. Como é que nós vamos competir com isso? Isso fez com que muitas empresas não se interessassem em vir se instalar na ZPE aqui. E nem virão. Quer dizer, é um modelo. Quando nós discutimos isso na Federação da Indústria, lá no começo, que nasceu lá dentro, a ideia, o governador fez o lançamento lá, nas segundas e terceiras reuniões, eu já disse, olha, eu não acredito, eu acho que isso é uma variável que vai ajudar o desenvolvimento do Acre, mas não vai ser a solução, porque eu tinha consultado Santa Catarina tinha dito isso, que era uma das EPS mais evoluídas. Nós paramos porque não tem futuro. Nós não temos poder de competição lá fora. Então, essa é a grande dificuldade que nós temos aqui, a localização geográfica, a distância que nos separa dos grandes centros consumidores. O que a gente produzir aqui, se for só para o mercado interno, nós vamos ter uma indústriazinha pequena e grandes investimentos não virão para cá para isso. Dom Porquito é um empreendimento invejável. Eu falo bem daquilo e também o peixe da Amazônia, onde eu passo, mas tem que ter mercado, tem que abrir mercado. Porque se o Dom Porquito não abrir mercado externo para vender, que a negociação já está bastante evoluída, o mercado interno é muito pequeno e insuficiente para manter aquela indústria funcionando. Está entendendo, Osmir? Tem que ter volume, tem que ter escala. Problema, né? Alguns problemas. Tem que ter escala, Narciso. Se não tiver escala, não progride, não cresce. E empresário não vai jogar dinheiro se ele vê que o lucrinho dele fica resumido a isso. O peixe da Amazônia tem problema? Tem problema, tem que rever aquele projeto. Tem que ver mercado e tem que ver também a questão da produção interna. Nós não temos insumos aqui, nós não temos peixe. A ração nossa, ela é produzida aqui de excelente qualidade, mas com um preço elevado. Porque os insumos para a produção da ração, nós não temos todos aqui, vem de fora.
E encarece o custo do peixe. Se você chegar no mercado hoje, você compra peixe regional aqui a 40% em relação ao preço do peixe vendido pelo peixe da Amazônia. Então, até o mercado interno tem problema. Já o Dom Porquito, não. O Dom Porquito, que ele produz para o mercado interno, ele está vendendo bem. Você chega no supermercado, tem dia que você não consegue achar a parte do suíno de melhor qualidade. O Dom Porquito mudou o hábito de consumo das famílias acrianas. Hoje, o consumo de suíno aqui cresceu substancialmente. Na minha casa, pelo menos 2, 3 vezes por semana, eu compro suíno, não comia. Agora tem que ter escala para sobreviver, senão não vai sobreviver. Belo diagnóstico, eu queria... Excelente merchandising que ele fez da dor. Foi. Eu vou mandar lá pro Paulo a fatura. Não se preocupe, não. Mas a gente tem que dar a expectativa. E nós temos que torcer para aquilo dar certo, porque é um investimento grandioso. Presidente, mais um dado aqui. não, só um minutinho, Osmir. A expectativa para esse final de ano e o próximo ano da indústria e do comércio aqui no Acre, assim, a expectativa. Eu só complementaria com essa sua pergunta, dizendo o seguinte: o norte do Brasil já tem, agora, nesses dias, 5.400.000 pessoas negativadas, que é quase a metade da população da região norte. Em cima da pergunta do Astério, incorpore mais essa para ver como é que nós vamos comportar para o futuro. Você falou da quantidade de pessoas que foram negativadas. Hoje, as informações que a gente tem das financeiras, do Sistema Financeiro Nacional, é que o índice de inadimplência tem diminuído. O índice de endividamento das famílias também tem diminuído. E, por isso, o volume de crédito no mercado tem aumentado. Esse número de famílias que está nessa matéria que você está mencionando aí, eu não sei bem como é que está em relação, por exemplo, que a avaliação é inadimplência e as famílias que estão realmente endividadas. Isso impacta muito no crédito. O crédito tem melhorado, o volume de crédito tem melhorado, a análise do crédito tem sido mais flexível e as instituições financeiras só fazem isso quando o retorno está acontecendo, entendeu? Garantia real, né? Exatamente. Mas as taxas de juros continuam muito altas. As taxas de juros, elas estão altas ainda, mas elas têm sofrido pequenas reduções. Ontem mesmo eu estava conversando com o superintendente de um banco e ele estava falando para mim que a redução na Selic tem repercutido de imediato nas taxas de juros de empréstimos às empresas. E nós que operamos também com financeiras no financiamento de automóveis, a gente tem verificado que tem sim reduzido a taxa de juros. E hoje os juros de financiamento de carro são dos mais baixos do mercado. Ao ponto de levar muita gente, Narciso, a vender seu carro seminovo. Você precisa de um dinheiro para fazer uma reforma na sua casa. Ao invés de você pegar dinheiro no banco, você vende seu carro no mercado e vai na concessionária, dá uma pequena entrada num carro novo, compra um carro novo. Fica com o carro novo, pagando uma taxa aí de 1,3, 1,4 ao mês, quanto se você fosse buscar o recurso no banco, tu ia pagar no mínimo 3%. Isso mesmo. Entendeu? Então, o setor de automóvel, a taxa de juros é competitiva. As expectativas que o comércio tem para o final de ano, elas são muito boas. Boas por conta desse perfil da economia de recuperação. Tá certo? Isso está dando um ânimo para o consumidor. Porque os consumidores ficaram muito tempo desesperançosos. As pessoas ficaram com medo do que vinha acontecer para frente, Narciso. Indecisas. E não compravam, fugiram do mercado. Ficaram com medo de se endividar. O medo de perder o emprego. E terminou dando uma travada no mercado. Isso está voltando já. As pessoas já estão voltando para as lojas. Estão consultando preços, estão avaliando. E nós acreditamos que final de ano, o fluxo de recursos na economia aumenta com o pagamento do 13º já a partir de novembro, que cai a primeira parcela. Então, o comércio varejista, a Confederação Nacional do Comércio, está muito esperançosa de que nós estamos falando em cima de expectativa de consumidor. Sim. Que este final de ano o comércio varejista possa crescer entre 10% a 15% em relação ao ano passado. O setor de automóvel aqui no Acre, que fechou ontem foi dia 31, hoje é dia 1º, o nosso comércio de veículos aqui, em relação ao mês passado, teve um crescimento de quase de 16%. É significativo. É alto. Eu não fiz o comparativo com o ano passado, mas o crescimento foi bem substancial. E no acumulado do ano,
o crescimento já deve estar em torno de 8%. E é emblemático, volume, né? No automóvel é emblemático, porque está refletindo a economia real. Eu estou falando de automóvel, ô Narciso, porque automóvel é bem de luxo, é dispensável, tá certo? Então só compra automóvel quem precisa do automóvel, quem tem dinheiro sobrando. Então, você é um homem bem de vida. Quando o negócio de automóvel começa a melhorar, começa a reagir, os outros setores da economia já estão muito adiante. Porque as pessoas começam a comprar mais no supermercado, começam a comprar mais presente para as crianças, começam a comprar melhor material escolar para as crianças e a roda começa a girar. Perfeito. Adriano, a expectativa da indústria também. Mas eu gostaria de incluir, porque eu não sei se já vai terminar o programa. Já terminou, na verdade. Pois é, eu não poderia deixar... Já estouramos o tempo. Ele já falou sobre a expectativa, que acredito que seja o mesmo da indústria, mas eu não poderia deixar de falar sobre o Sistema S. Sim. Sistema tem um S bloco que ainda não? compreende, não tem, pois é. O SESC, o SENAI, ligado aqui ao comércio, o SENAC, aliás, SENAI e o SES a indústria, SEST, SENAT é o transporte, SENA, a área rural, enfim, SEBRAE, que tem prestado relevantes serviços ao país. Houve diminuição de recursos e como é que está o sistema? Vai suportar bem essa diminuição? Nós, na verdade, fazemos um dever de casa que tem incomodado muito aí os gestores públicos, né? Isso é uma grande verdade. Por isso a gente tem sido muito visado aí, como se nós tivéssemos montado em cima de grandes fortunas, baseado o quê? Numa receita que vem exatamente da evolução do desempenho da economia. Vamos dispensar a despedida para a gente falar do Sistema S. Sim. Ok, à vontade. Então, Sistema S. eu costumo colocar que a grama do vizinho é sempre a mais verdinha, então nesse momento de dificuldade das receitas públicas, a tendência desses gestores de justificarem as dificuldades dele e as soluções é correr atrás de quem está fazendo um bom trabalho em termos de gestão, como é o caso do Sistema S como um todo. Então, as quedas de receita têm acontecido e elas acontecem exatamente em função de que as nossas receitas são baseadas na folha de pagamento das empresas, assim como da indústria, é a mesma coisa com o comércio em si, de acordo com o seu segmento. E eu vejo que o trabalho que a gente vem desempenhando, ela não é mais do que uma obrigação da gente, enquanto à frente dessas instituições, como uma espécie de alento a toda a desgraceira que está aí em termos de gestão do setor público no nível geral, e, sobretudo, dessa relação de política que existe entre os poderes aí, judiciário e parlamento, que vivem conflitando entre si, baseado nos seus egos, né? Enquanto que o empresário, à frente dessas instituições, age muito focado na gestão, nos resultados e tem uma eficiência muito maior da aplicação desses recursos. Nós temos aí que comemorar, no caso do SES e SENAI, por exemplo, que está sobre a nossa gestão, que nós recentemente, na pesquisa do IBOP, nós tivemos aí, fomos classificado o SESI como o SESI a nível de Brasil em primeiro lugar, né? E ele trabalha diretamente com a relação da educação e saúde, e nesse segmento é tudo muito complexo, você precisa ser muito competente, então nós estamos muito bem avaliados, segundo a pesquisa do IBOP, e o SENAI ficou em segundo lugar a nível de Brasil, perdendo apenas para o Amazonas, no caso da capacitação profissional, mas o SENAI teve uma compensação maior, porque a nível internacional nós ficamos em segundo lugar, atrás somente da Rússia, numa competição internacional do World Skill, que a gente tem muito orgulho em estar a nível mundial, sendo olhado com olhos realmente de quem tem todas as condições, do ponto de vista da sua população, né, do seu trabalhador, de ser competitivo e ser uma grande nação. Complementando aí, eu acho que o Adriano foi já completo em torno disso aqui, mas eu queria dizer o seguinte: é bom que a sociedade saiba que o Sistema S não é público. É público no sentido do atendimento, mas os recursos que mantêm o Sistema S não são recursos do governo, são recursos compulsórios da iniciativa privada. São os empresários do comércio, da indústria, da agricultura que mantêm o Sistema S funcionando. E o governo federal, não é bem o governo federal, mas são alguns políticos que, às vezes, por insatisfação pessoais, ficam atacando o sistema, querendo tirar recursos do Sistema S ou jogar esse sistema para o governo, o que seria um desastre. Hoje a administração, eu, o Adriano, todos os presidentes das administrações regionais de SESC, SENAC e Federação, nós não somos remunerados, nós não ganhamos absolutamente um centavo.
Nós temos as nossas despesas de viagem, quando a gente viaja a serviço das instituições, as instituições pagam passagem, pagam diária para a gente, é o que nós ganhamos. Mas remuneração nós não temos. Tu imagina isso na mão do governo, quanto não ganharia um gestor de um SESC, de um SENAC, para tocar essas instituições? Esses políticos que tentam denegrir a imagem do Sistema S, é porque não têm conhecimento de como funciona o sistema, o Narciso. Esses caras vivem a atacar o nosso sistema, mas não sabem como funciona. Essas pessoas estão trabalhando contra a sociedade brasileira. E eu jamais vou admitir que um parlamentar do Acre, Adriano, no Congresso Nacional, possa votar alguma matéria contra o Sistema S. Nós vamos chegar aqui e mostrar para a sociedade o mal que esse parlamentar pode ter sido feito. O Acre tem hoje aqui, tanto na indústria, no comércio, na agricultura, tem as melhores estruturas operacionais funcionando por força desse sistema. E não é decorrente da arrecadação estadual, não. A nossa arrecadação estadual do comércio e da indústria é muito pequena. Aí é uma justa distribuição que dá para cá. Nós operamos da mesma forma que opera o Estado brasileiro, com distribuição de rendas. Os estados que mais têm ajudam aqueles que menos têm. É como se fosse um FPE dos estados. A administração nossa nacional faz a arrecadação e depois faz uma distribuição proporcional, tem um critério que eles estabelecem para fazer a distribuição dos recursos. Senão nós não teríamos nada disso aqui. Por que nós dos estados da Amazônia vamos ficar contra um sistema que nem esse, que só nos beneficia? O SESC, o nosso sistema, SESC e SENAC no Brasil, Narciso, nós temos hoje quase 90 mil trabalhadores no sistema. Nós operamos em 2.200 municípios e com serviço de qualidade. Entendeu? Isso é que deixa incomodado muitos gestores públicos, como o Adriano bem disse, porque não fazem, não produzem, não têm a eficiência, não têm a eficácia que o Sistema S tem. E ficam a nos atacar. Então, o que a gente pede nesse momento, nós temos um senador da República lá, o Ataídes de Oliveira, que é lá do Tocantins. Sim. Esse cara... Ele vive dentro do Senado da República, tentando detonar o Sistema S, e eu tenho certeza, tenho convicção que é por interesse pessoal não atendido. Porque ele não conhece nada até hoje, ele diz que o recurso do Sistema S é do governo. Não é da iniciativa privada, mas está lá na Constituição Federal, entendeu? E agora a última dele, está querendo que os recursos do Sistema S passem pelo orçamento da União, vá para os cofres do Estado brasileiro, e depois para sair como é que vai ficar? Agora vocês têm que atender o interesse dele. Mas tem parlamentares também, por exemplo, aqui no Estado, tem uma parlamentar que eu conversei há cerca de um mês, Adriano, do Vale do Acre, a deputada Leila. Ela destaca e elogia demais as atividades do Sistema S em Brasileia. Eu acho que eu não faço mais do que a minha obrigação. Eu fiquei até esse dia meio assim, não sabia o que estava acontecendo, que eu recebi um convite lá de Cruzeiro do Sul para receber o título de cidadão cruzeirense. Isso é uma honra. Aí eu falei, eu não mereço isso, muito obrigado. Porque a nossa intenção não é essa. E eu devo dizer para os políticos que fazem oposição ao Sistema S ou querem fazer alguma crítica aqui lá, eu e o Adriano jamais seremos candidatos a cargo eletivo, nenhum político partidário. Eu não serei nunca. Dessa água não beberei. Narciso, você sabe que eu já tive 1000 oportunidades de sair candidato a muita coisa aqui no Acre, nunca quis. Por que eu vou querer agora? A nossa briga, a nossa luta é sindical, é patronal, entendeu? Esse aqui é o nosso negócio. Ok, muito obrigado. Estouramos um pouco o programa aí, mas foi muito proveitoso. Muito obrigado, Leandro. Obrigado, Adriano, também. Narciso, boa noite. Osmir, boa noite. Você quer o fato? Comentários? Produção, um fato bem breve. Um fato que marcou a semana... O Osmir, depois Leandro, Adriano, Narciso e eu fecho aqui. Não, eu simplesmente quero elogiar, enaltecer todos aqueles que geram emprego e renda neste país, notadamente em regiões como a nossa. Eu acompanho de muitos anos, fui gerente do Banco do Brasil, fui administrador aqui, presidente do banco aqui, e acompanho as dificuldades, os sacrifícios que os empresários, para sobreviver, conseguem ter aqui. E uma preocupação nesses tempos sombrios que vivemos, e que vocês aqui já expressaram, é que realmente
o servidor público não trata os geradores de riqueza e como a população, de como deveria tratar. Nós precisamos hoje no Brasil, senhor Narciso Mendes, diminuir o tamanho e a influência do Estado, que não pode ficar acima do cidadão. Verdade. Parabéns. Pois não, é você. Leandro, um fato rapidamente que... Não, eu acho que o fato destacar. mais marcante e relevante do mês e da semana foi a edição do Refis, né, que vai possibilitar a que muitas empresas possam sair daquele sufoco, se legalizar com a Receita Federal. E também agora, no final do mês, ontem, o presidente da República prorrogou até o dia 14 de novembro para que as empresas possam, que estejam inadimplentes com o Fisco Federal, possam se regularizar. Então, esse é um fato extremamente importante. Este Refis é um dos melhores que já saíram até hoje. O empresário não pode perder essa oportunidade de renegociar suas dívidas com a Receita Federal. A carga tributária é forte, é cruel, mas temos que resolver. Porque com inadimplência a empresa não pode caminhar, perde acesso ao crédito, perde a credibilidade, e esta é uma grande oportunidade. Este que foi o grande fato da semana. Ok. Adriano? Eu não tenho algo tão relevante essa semana, até porque a semana ainda não terminou e nós temos aí 3 dias. Mas eu considero que o fato da semana passada, o encontro dos governadores aqui no nosso estado, foi de extrema relevância. Eu acompanhei alguns debates e eu pude ver que é uma questão que estrategicamente e sabiamente o governador Tião Viana trouxe para o Acre de forma muito oportuna, e eu vi essa semana o desdobramento dessa reunião em outros estados sendo comentado e muito bem avaliado. Então, para mim, foi um fato marcante. Narciso? Bom, eu quero... As minhas preocupações todas estão voltadas para o que passou a semana, o que vai acontecer daqui a um ano. É futuro. É que a população brasileira, o eleitor brasileiro, propriamente dito, não se deixe levar pelo populismo político. Não se deixe levar pelo populismo político. Por quê? O populismo político não resolve nenhum problema, porque ele em si já é um problema. Verdade. Ok? E eu quero chamar a sua atenção, no meu caso aqui, para o episódio da coletiva do prefeito Marcos Alexandre, que todos sabem foi levado coercitivamente para depor na Polícia Federal. E na coletiva ele disse o seguinte, no dia seguinte, falou que não está acima da lei, que ele deve ser investigado como qualquer cidadão, que não tem problema nenhum, qualquer investigação na vida dele. Quando muitos ficam dizendo, estou sendo perseguido, disse, não, eu quero ser investigado. Que ia quebrando o copo. É isso, me chamou muita atenção. Parabéns aí para o prefeito. Vamos à luta e até a próxima semana com o programa Tribuna Livre. Boa noite.